Olá pessoal, sou o Fernando, estamos aqui na Papo Fair, junto com um cara que eu virei fã. Vocês sabem que aqui é o nosso escritório, a gente já vem falando, escritório apertadinho, mais acolhedor. E para casa, que essa aqui é a nossa casa, a gente só chama quem a gente gosta. Então eu tenho a honra de receber direto lá de Cabralha, perto de Porto Seguro, o meu amigo, o meu professor, um palestrante e aprendiz de pajé, o Biraci Pataxó. Irmão, uma honra receber você aqui, cara. Meu irmão, uma alegria enorme estar aqui contigo, estar aqui com seus telespectadores, ouvintes. Vir do lugar de onde eu venho, do lugar onde Cabral pisou os pés e trouxe todo esse contexto histórico de resistência, proteção e cuidado, né? Cuidados a partir da cultura indígena, mas proteção e prevalência a partir do que eles ofereceram. Tá aqui nesse lugar, dialogando mesmo com a pessoa branca, dialogando sobre diversidade, sobre cultura, então é maravilhoso, porque se a gente vai falar de felicidade, se a gente vai falar de transformação, vai ter que ser um indígena, um branco, uma pessoa preta conversando juntos, que a gente olha o passado e a gente transforma o presente para mudar o futuro. O futuro, exatamente isso. Eu queria primeiro que você falasse quem que é o Biraci Pataxó. Eu sei já de algumas fofocas aqui, mas eu queria que você falasse como é que você se apresenta geralmente, você, de onde vem e para onde quer ir esse aprendiz de pajé. Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis quando me perguntam quem é, né? Porque a gente é tanta gente, a gente é tanta pessoa, sei mais do que ninguém sabe disso. Então, de algumas partes eu sou sou filho de uma junção muito boa, né? Sou filho de uma aldeia indígena de Coroa Vermelha e sou filho de um encontro entre um indígena que viveu até os 17 anos pelado na mata, meu pai, Pajé Itambé. Itambé. Isso. E minha mãe, Dona Maria, que é uma mulher preta. Então eu sou a junção. E aí muita gente diz, é afro-indígena. Não, eu sou um indígena afro. Eu cresci em contexto de aldeia, vivenciei, minha mãe largou tudo para viver em aldeia e foi bem acolhida. Mas eu nasci nesse contexto. Todos os meus familiares são indígenas, mas eu tenho essas duas excelentes misturas na minha vida. E aí, sendo filho desses dois lugares, hoje eu sou pai, né, de duas lindas meninas, Aira e Anahi. Aira e Anahi. Aira e Anahi. Aira significa filha e Anahi é bela flor do céu. Que legal. São essas duas figuras que vêm a partir desse encontro. E eu trabalho com saúde mental a partir do olhar indígena, trabalho também com organização e projeção do que é ser liderança a partir do olhar indígena, com muito cuidado, respeito, responsabilidade, voltado para saúde mental, mas também a ESG, sustentabilidade, meio ambiente, governança, e aí também trabalhando, a certa maneira, com educação, com saúde, com esporte, com lazer, na verdade, tudo aquilo que garanta a felicidade, que garanta o direito, porque é importante a gente dizer que a morte é inconstitucional, né? Que a Constituição garante direito à vida, esporte, então morrer era inconstitucional. Então, não falo da morte desse corpo, eu falo da morte do desejo, da vontade, da esperança. Então eu trabalho com tudo aquilo que traz bem-estar e vida para as pessoas. Isso é um pouquinho. A gente está muito, muito juntos. E óbvio que eu vou pedir para você contar, mas eu assisti uma palestra ano passado, a nossa querida Chiles, da Virada da Felicidade, fala que fez, né, com que a gente se encontrasse. E eu fiquei simplesmente estarrecido, sendo um homem branco, quando eu vi você falar sobre saúde mental, sobre as necessidades do teu povo, sobre as dificuldades, mas também as crenças, mas principalmente sobre aspectos de liderança. E naquele momento eu estava sentado lá no fundo, na sala, e eu falei, cara, como é que a gente nunca ouviu um cara desse falar? Porque faz muito sentido para a gente. E quando a gente fala de felicidade, de felicidade interna bruta, você conheceu também, né, o professor Thakur, que é um dos
precursores disso, né, que teve esse ano com a gente, você teve lá com ele, ele fala sobre 9 dimensões, mas uma é a cultura, né, e nada melhor do que os povos originários para trazer toda essa cultura. E fala sobre educação, né, e fala sobre diversidade, né, e fala sobre meio ambiente. Então a felicidade fala muito com tudo que você prega e aprendeu, e eu sei que você tem várias formações, né, porque o cara é um cara, ele vai falar aqui, mas como é que você, o que você acha, né? Você conhece bem São Paulo, uma das suas filhas mora aqui, né? A outra mora com você lá. O que você acha que a gente é tão parecido, né? Do ponto de vista das nossas populações e também onde você acha que a gente é muito diferente e o que dá para ser melhor em cada um desses dois contextos? Poxa, o que a gente é parecido é porque a gente ama a nossa cultura. O brasileiro em si ele tem orgulho de ser brasileiro. Claro que salvo ter algumas pessoas que têm uma ideia norte-americanizada, europeizada, de que é equivocada, que tem que ser igual lá, como se lá fosse o centro das maravilhas. Mesmo quem conhece a realidade sabe que não é. Mas a gente ama a nossa cultura, a gente ama a nossa culinária, a nossa música é incrível, a nossa forma, nosso jeito de se portar, a nossa alegria interna, né? Nossa felicidade interna quando a gente está de alma livre, leve. Então isso é muito comum. O meu povo, a gente adora dançar, a gente adora cantar, a gente adora estar reunidos. A gente está acabando de sair do São João, que é uma festa genuinamente que vem a partir da cultura indígena, muito utilização do milho, a fogueira, dançar em roda. Com o tempo houve-se a, a introdução da cultura europeia com a sanfona e outras coisas, mas também tem uma vivência de muitas coisas da cultura preta. Então, isso é genuinamente brasileiro. E festejar, que é uma festa que quase que todo o Brasil festeja. Então, assim, dificilmente a gente tem uma outra coisa que a gente não faça tão bem. Então, nossa musicalidade é incrível. Nosso jeito de dançar, de demonstrar nossa felicidade. Então, o que a gente tem de igual com a cultura indígena é o desejo de mostrar através dos cantos, as danças, a nossa alegria. O que eu acho que a gente tem de diferente, mas isso não porque o formato que foi feito às cidades e a negação da cultura indígena, que tem muita gente aqui na cidade que tem essa cultura indígena viva em si. Né? E às vezes sem saber, né? Às vezes sem saber dos seus ancestrais. E muitos estão aqui da fuga desses lugares, das perseguições, né? Dos bisavós que vieram para cá. E hoje às vezes até renega. O que eu percebo que as grandes cidades perderam foi a capacidade de estar em grupo. De estar mesmo, de se sentir parte do grupo. Vocês estão extremamente reunidos o tempo todo. Eu pego o metrô, então é muita gente. Centenas, milhares de pessoas o tempo todo numa cidade que se orgulha de não dormir. Então, para nós, isso é bizarro, é diferente. Porque todos nós sabemos que se você não dorme com qualidade, o seu humor não fica de qualidade. Então, a cidade que se orgulha de ser a cidade que não dorme, que se encontra tudo, a toda hora, em qualquer momento, então isso é diferente para a gente. Mas o formato de, por exemplo, como é que eu estou junto com muita gente o tempo todo, mas eu não converso com essas pessoas. Não olha às vezes, eu não olho nos olhos, eu não dou bom dia. Tá todo mundo junto, mas cada um no seu mundo. Isso pra gente é muito difícil, que é muito diferente. Como que elas não se escutam? Como é que eu perco a oportunidade de conhecer alguém tão interessante que está ali ao meu lado? Porque eu estou tão mergulhado nos meus problemas, nas minhas dificuldades, ou talvez querendo só o silêncio que o mundo possa me proporcionar, que às vezes eu até esqueço de escutar a mim mesmo. Piraci, de onde vem tanta sabedoria? Eu sei que você estudou bastante, mas quem são seus mestres, seus professores? Como é que você tem uma visão para nós assim tão ampla, tão diferente, tão exemplar assim? Acho que o lugar em que eu vivo, ele me dá essa oportunidade de aprender muito. Tem uma frase do grande mestre Marcos Tereno,
foi organizador dos Jogos Indígenas e tantos outros projetos a nível Brasil e internacional, que ele dizia assim: eu posso ser quem você é, mas nem para isso eu preciso deixar de ser quem eu sou. Então tudo que tem ao meu redor pode servir para mim e eu posso, no melhor hora, encontrar uma forma de utilizar isso a meu favor. Na minha cultura, a gente aprende desde pequeno e a gente adora a curiosidade. Então, todas as fases da vida elas são importantes. Eu sempre estive perto muito dos meus mestres, né? Pajés, curandeiros, benzedeiros, que são as pessoas que são procuradas para serem conselheiros da comunidade. Geralmente quem é cacique novo, os antigos caciques, pajés, fazem parte do seu conselho de liderança. Tá. E eu sempre tive sede por essas pessoas, eu amo as pessoas mais velhas. Então eu estava perto deles o tempo todo. Então eles têm uma sacada, um formato assim muito, muito bom. Mas eu também adoro criança. E eu fui educador em escola para as crianças o tempo todo. E eles têm um olhar muito vivo, um olhar curioso, que fazem a gente pesquisar ainda mais. Então, para ser um educador infantil, eu pesquisava coisas que geralmente o meu adulto não pesquisava. Por exemplo, no meio da aula de matemática, como formado em matemática, um aluno perguntava: professor, peixe dorme? E aí como é que eu vou saber? Né? Eu chegar a perguntar para um pescador, eu nunca perguntei para um peixe. Então, perguntas semelhantes a essa, que deixam a gente, faz a gente pesquisar um pouco mais, tentar entender um pouco mais sobre esse mundo, mas só uma pergunta que uma criança poderia fazer. Então, esses dois universos, entre a nossa criança e a nossa adultice, e encontrar no meio do caminho a alegria e a responsabilidade de ser essas duas pessoas, é que vem esse meu saber. Então eu poderia colocar aí centenas de crianças que me fizeram perguntas e me trouxeram imagens legais, incríveis, do mesmo modo que idosos. Então eu teria, no início, meu pai, Pajé também, minha mãe. Como chama sua mãe? Maria. Maria. Maria é um nome É um nome comum. bonito. Isso. Meus irmãos, as minhas tias e outras senhoras. Então, cada lugar que eu fui aprendendo um pouco com isso. Meus professores também, que me fizeram pesquisar e questionar sobre esse universo fora. E aí, para concluir essa pergunta, eu fiz uma pesquisa porque eu queria saber, quando eu vim para as universidades e para a cidade para falar com as empresas, eu voltei para a comunidade e falei: o que é necessário para ser uma boa liderança? Então eu comecei pelo meu pai. E todos eles foram unânimes, assim. A resposta foi: tem que ter amor o que faz. Tem Gostar que amar. do que faz. Amar. Não a palavra mesmo, amor. Amor. Então amar o que faz ou tem que amar a sua comunidade. Então o amor como o papel principal na liderança. Então amar aquilo que você faz. Aí o segundo, quer dizer, não foi uma sequência, mas sabedoria, responsabilidade, conhecimento, e aí verdade. E aí eu perguntei: mas qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? E aí que talvez é justamente isso. O que os mais velhos trouxeram conhecimento todos nós temos. Né? Cada pessoa que eu encontro, cada coisa que eu vejo, cada coisa que eu sinto, eu estou adquirindo conhecimento. Agora, a sabedoria é colocar ela em prática para mim, para o outro, no momento que é necessário, mas sem ferir ninguém. Então, se tem amor, a gente sempre faz bem. Se não tem amor, eu nem procuro me demorar. Cara, isso é muito louco. Isso é muito, né? Eu te falei, né, que quando eu escutei você falando, eu falei: pô, a gente precisa levar, né, essa palavra, essa visão, né, da sabedoria indígena, né, desses povos originários, porque estão aqui há muito mais tempo, obviamente, do que a gente, embora cada um tenha vindo de uma história e essas combinações, isso também enriquece, né? Aí que vem também a questão de toda a diversidade, mas como a gente esquece o simples, né? Como a gente acha que o complexo e às vezes a resposta está no simples e geralmente nas pessoas mais velhas, né? E você pensar que numa empresa uma pessoa de 50 anos já é considerada uma pessoa velha, né? E já é ultrapassada, tal.
E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que vocês lidam, né? Como é o dia a dia, né, de uma aldeia, né, da tua comunidade? E como é que vocês lidam com esses novos desafios? O que é um desafio hoje para o teu povo, né, e onde também é necessário talvez um olhar especial, né, do próprio governo, tal? O que é difícil de viver e o que é fácil de viver na tua comunidade, quando você está lá pensando nos teus alunos, por exemplo? Ah, olha, a gente tem vários aspectos. Por exemplo, hoje eu vivo na maior aldeia urbana da América Latina. Acho que, Quantos habitantes acho são? que a gente, em torno ali, no último censo, a gente tinha 3.000, quase 4.000 famílias, que aí multiplica-se por 4, aí vai dar em torno, multiplica-se por 4 pessoas, aí a gente, a gente deve ter em torno de umas 11.000 a 12.000 pessoas, Pessoas. entre 10 e 14 por ali, a gente pode pensar nesse formato, ali Tá. na região. Entretanto, Cabralha. de Cabralha, né? Porém, a gente escolheu isso porque há um tempo atrás a gente sofria muito. Viajantes e pessoas que queriam expulsar a gente do território, nossas casas de palha, passava fumando, jogava cigarro na palha, Criminoso. criminalmente, e aí seguia-se com a intenção de expulsar a gente daquele lugar. A gente mora em frente à praia, foi o local do suposto descobrimento, e até hoje nossa área é demarcada, né? A gente conseguiu esse feito com o nosso ajuntamento das lideranças e todo o trabalho da toda a comunidade. Hoje nossa área é demarcada. Então a gente tem um pouco mais de 1.400 e poucos hectares de terra. 827 hectares é uma área de preservação ambiental, onde o turista, ele é uma área de etnoturismo. O turista paga para entrar nesse lugar e Tá. ver como nós Conhecer conhecer na e realidade, conviver a como a realidade gente de vocês. então como a gente não caça mais, mas mostra as armadilhas, como era a história da vivência. E esse recurso que entra comunidade, ele ajuda outras associações, né? E também as famílias que lá estão. E o restante mora na parte urbana, que é de beira de praia, cabanas de praia, a parte turística também. Essa é a parte de sobrevivência econômica que a gente utiliza. Mas, contudo, o turismo também traz a violência, traz alcoolismo, drogas, prostituição, que se essa sociedade que sempre esteve inserida nisso não consegue lidar, para a gente é um grande desafio. Ainda maior, né? As comunidades que estão fora da área demarcada, elas também sofrem muito. Então a gente ainda tem muito preconceito. E agora tem a ideia do índio falso, que a ideia tem da galera achar que o indígena tem um estereótipo daquele do norte, cabelinho curto, tudo, mas se ele usa um celular, então Pronto. ele deixou de ser Já indígena. não é. Ele tem cara e tem jeito, mas ele é falso. Né? Ele vai ser categorizado até como chinês, japonês, mas menos indígena. Por mais que ele esteja em qualquer contexto, mas se ele pega uma câmera, um iPhone, alguma coisa, Pronto, pronto, ele já. deixou de ser. Então, a gente tem essa ideia no Brasil de sempre desmistificar quem é a outra pessoa, ou tirar ele desse território. É sempre como. é, Nunca é para nos ajudar, é sempre para colocar para baixo. Como a ideia brasileira de. Para que indígena quer tanta terra se ele não planta nada? É o discurso que diz a gente precisa derrubar a mata para plantar soja, plantar isso aqui porque o mundo vai morrer de fome. O Brasil se orgulha de ser um país que alimenta boa parte do mundo, Do mundo. mas tem brasileiros com fome. Com fome. Então, ele não faz o papel que a gente vive umas fake news ambulantes. Quem está de casa come a pior comida e a gente oferta o melhor para sempre quem vem de fora. Eu vi uma história uma vez de, de que uma família estava reunida e perguntava-se para a criança o que ela gostaria de ser quando crescer, ou quem que ela se espelhava. Aí a vovó falou, olha, tem que ser igual a vovó, que a vovó é cuidadora. Aí a vovó falou, não, tem que ser igual a vovô, que é forte. Mas não, tem que ser bonita, igual o pai. Aí cada um foi falando, cada um trazendo suas características com aquilo que era melhor. E a criança disse, eu gostaria de ser visita. Eu falei, mas por que visita? Porque quando tem visita, vocês fazem festa, vocês pegam a prataria que está lá guardada e colocam na mesa,
se vocês ficam alegres, vocês acolhem bem as pessoas, todo mundo está sorridente. Então, eu gostaria de ser visita, para que a felicidade reinasse nessa casa. Então, às vezes a gente trata melhor as visitas do que quem é de casa. E na comunidade não. A gente cuida primeiro de quem é de casa, para depois a gente conseguir servir a comunidade. Se cada um em sua casa está preocupado com sua família, quando a gente sai, está todo mundo bem. Então a gente não se preocupa com quem está fora para depois preocupar quem está perto. Nossa Isso é prioridade é estar em fantástico. casa. Eu tinha escutado você falar e eu tinha, né, acho que numa das palestras você fala isso, eu tinha esquecido e agora você lembrou realmente como a gente despercebe, né, o mais importante, né, que é a família, Sim. que é, né, que são, né, os colegas de trabalho, né, porque é o pessoal de casa, né, e às vezes a gente realmente se prepara para sair, mas não se prepara para ficar em casa, né, quando a Uhum. casa né, aquilo que você, né, tem que cuidar mais, como a sua família e tal. Sim. Então isso cara, é A fantástico. casa é o templo da família, né? É o tempo da família. É eu sou de comunidade, então comunidade, o terreiro, que é ali à frente da casa, é o templo da família e vizinhança, é onde a gente encontra as relações. A casa em si é o templo da família e o quarto é o templo do casal ou da pessoa que vive. Deveria ser assim. Então, esses são ambientes que, a depender de quem chega, ele não tem autorização para chegar nos lugares. Mas na cidade não se tem mais esse terreiro, né? Às vezes se encontram na sala, né? Cada Ou vez menos cada vez menos. Ou às vezes, quando se encontram, estão na frente de um na aplicativo, de uma TV, TV, que estão ouvindo outras pessoas falar, mas não se conversam não se mais. conversando e às vezes nem se olhando, né? E não se respeitando, né? É, Isso. E você vê como é curioso, né? A gente estava falando, né, da felicidade, e aí eu vou te perguntar, obviamente, para vocês o que é felicidade, né? Mas agora você fala de um outro termo que é uma das outras dimensões da felicidade interna, que é a vitalidade comunitária, que é justamente o cuidar da sua comunidade. E o cuidado, e também a rede de apoio, porque não é só o cuidar, mas é também o se sentir cuidado. sim. Né? Então você fala, né, sobre toda essa questão do acolhimento, da recepção, mas que é importante quem está lá também ser cuidado, ser ouvido. Então, como a tua cultura, né, e principalmente essa sabedoria ancestral aí milenar, ela já traz arraigado, né, os pontos principais sobre o que o FIB fala de felicidade ou bem-estar integral, né? E você está falando hoje de saúde mental, né? Que é esse bem-estar integral. E aí eu te pergunto, o que é pro teu, né, no teu entendimento, né, para aquilo que você aprendeu e que você cresceu, o que é felicidade para vocês? Caramba. Na verdade, eu sempre digo que o todo é maior do que a soma de todas as partes juntas. Né? É como você pegar as pessoas que têm dons espirituais e consegue ler sua aura, consegue ver algo que está maior do que só sua projeção corporal. Então eu diria que a felicidade é tudo isso junto. É o, é o meu território, é o colo de minha mãe, é dar colo para as minhas filhas. É, a felicidade ela é encontrada em diversas vias. Né? Eu sempre digo, o que eu escreveria nos meus braços quando eu estou chegando de viagem, alguém abre os braços e vem correndo, que é o que os meus sobrinhos, minhas filhas fazem. Né? É, o que que cabe, quais palavras cabem num sorriso quando você chega em casa depois de uma longa viagem e alguém pega a sua mochila, alguma coisa, deixa eu te levar, mesmo sabendo que você tem capacidade de carregar. Mesmo sabendo, quando eu chego em casa, que minha mãe sabe que eu vou chegar e prepara a melhor comida que eu gosto, que é uma muqueca. Então a felicidade, ela está em pequenos potes, como gotas d'água da chuva, que enche os rios. Mas às vezes essa sociedade aqui, ela pensa felicidade como, sei lá, uma maleta de dinheiro, uma promoção no trabalho, mas a gente esquece que ela é depositada todos os dias. Uma das coisas que eu sempre digo que eu aprendi na cultura cristã é do Pai Nosso, né? O pão de cada dia nos dai hoje.
E a própria Bíblia, quando alguém traz isso, eu sou um estudioso, um curioso das culturas e da fé humana. Então, em alguma parte diz, nem só de pão viverá o homem. Eu falei, mas de que pão ele está falando? É o pão do abraço, o pão do sorriso, o pão da alegria, do compartilhar, do estar presente, Do né? amor, né? Que Do você falou. amor em si. Então, é a junção disso tudo. Então, é estar em casa, é tomar banho de praia, é tomar banho de rio, é comer Toma a banho comida que eu gelado, né? Que gosto. você Tomar falou banho hoje. gelado, eu Tá adoro. louco, frio de lascar aqui. Esse cara me falou assim, não, eu só vou tomar um banho gelado aqui, já tô indo. Eu falei, o quê? 12 graus. O quê? Aí sua filha falou, pai, vai ficar doente. Né? Que a relação dela com a água já é água quente, né? Aqui em São Paulo. E é justamente isso, é fazer aquilo que gosta. Né? Se para você banho quente é o que te traz paz, perfeito. Não, banho quente para quem gosta de banho quente, banho frio para quem gosta de banho frio. E daí, ao final disso, não impede da gente ter uma conversa calorosa. Então, a felicidade para mim, ela está em pequenas coisas. As pequenas coisas, mas uma das coisas que eu acho que faz a gente ser feliz, mas que também pode tirar a nossa felicidade, são nossos valores inegociáveis. Os valores inegociáveis, eles são a bússola, são as bússolas a bússola, né, que encaminha a gente para onde a gente quer ir. E para onde eu quero ir, como você me perguntou, eu quero estar em paz. Quero estar perto de quem eu amo. Quero fazer aquilo que é necessário fazer. Eu, eu não quero ser aquele que vai mudar o mundo, mas eu também não quero ser aquele que vai ficar inerte de não ter tentado. Então, eu quero estar no meio de pessoas boas, de lugares bons. Então, se seu valor inegociável é falar a verdade, qualquer mentira contada te leva ao chão ou te desmobiliza. Então, eu sei quais são os meus valores. Eu não saio dizendo para todo mundo quais são, porque aqueles que me têm como inimigo podem usar isso contra mim. Então, eu sempre digo, quais são os seus valores inegociáveis? Que aqueles que têm a gente como inimigo vai usar isso contra a gente, para tirar a gente do eixo, para deixar a gente triste, desmotivado. Então, eu gosto muito da, do movimento da ação, sabe? Falar é bom, experienciar é bom, mas eu gosto do mover, do fazer para, do esperançar, do fazer diferente, tentar. Eu não quero passar por essa vida sem que alguém diga amanhã, fala, poxa, foi uma pessoa que tentou fazer a diferença. E eu cresci ouvindo, principalmente nesse universo não indígena, que uma andorinha só não faz verão. Uhum. Mas eu utilizo, quando uma voa, coloca inveja ou mobiliza as outras para voar também. É isso. Então eu procuro ser essa andorinha, sabe? Ah, não tem verão, mas eu tô voando. Não E importa. pergunta para aquela que voa, né? A gente conhece uma história do cara, do menino com a estrela do mar, você conhece? Que Não. o mar vinha, trazia as estrelas, então ficava aquela praia cheia de estrelas, e o menininho correndo, pegava uma, tacava lá no meio do mar, pegava outra, tacava no meio do mar, e ficava um monte. E aí um outro mais, né, já mais, entre aspas, sabido, falou, você tá vendo que não vai adiantar nada? Cada vez que você ataca essa aqui, o mar traz 10 novas, aí você pega uma, ataca, e o mar traz mais 10, e elas estão aqui na areia cada vez mais. Não vai adiantar nada. E aí ele fala assim, pergunta para aquela, se eu peguei e atirei lá no fundo, se para aquela não adiantou. Então não vai adiantar para quem, né? Então é sobre isso, é sobre fazer, né? Essa questão, né, da inveja da andorinha. Mas eu fico muito feliz de você falar de uma coisa que eu tenho cada vez estudado mais, que é sobre paz, que é onde é o lugar que você quer chegar e é o lugar onde eu quero chegar, e a gente estava falando um pouquinho disso antes, porque um sábio, né, oriental, né, um budista tibetano me falou, Fernando, a felicidade, né, o professor Thakur falou, a felicidade ela depende da paz. A paz é o alicerce da felicidade. Se você não está em paz com você mesmo, não está em paz com os outros, você não deve falar de felicidade. Você deve buscar primeiro a tua paz, né? E aí eu vou, né, para um outro aprendiz, né, para um outro cara sábio que eu tenho a honra de pertencer, né, a esse ecossistema de gente diferente e tal, e que me fala também de paz, né? E eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de falta de paz de espírito, falta de paz
de ambiente, falta de paz, de líderes que tragam paz, que acolham paz, né, e que preguem por isso, e a gente vê o mundo cada vez, né, pior do ponto de vista sobre não ter paz. Como para a ideia de vocês, né, para a ideia da tua comunidade, da tua cultura, como é a construção de paz? E paz tem um limite também, né? Vocês, né, também tem toda uma questão de se preparar para o conflito, para a guerra. Como é essa construção de paz e até onde a gente deve ir para permitir ou para que se está em paz? Ótimo. É, eu acho que ela está intimamente ligado à dignidade, né? A dignidade de ser quem você é, do que você quer ser, com a liberdade de você escolher. Essa cultura aqui, ela quer ensinar como o outro deve ser, mandar nos corpos, na mente. Você pode mandar num processo que eu tenho que fazer. Eu sou contratado para fazer esse serviço, é assim que eu quero. Perfeito. Mas na qualidade de vida, nesses diversos encontros que a gente tem, como é que se manda nisso? Como é que eu vou achar que a melhor vida para o Fernando é aquela vida indígena que eu tenho, que é diferente da sua cultura? Como é que eu vou tirar você como uma árvore que está plantada nesse solo, num solo que é aquático, ou no lugar que é aquático, que tem muito mais água, mas tem uma raiz que se acostumou com essa, e coloco no local, no sertão. As árvores de lá, elas estão acostumadas com lá. As árvores de cá estão acostumadas com esse lugar aqui. Então, e o que a construção de paz, ela tem a ver com esse movimento. E percebe-se que o que tira a nossa paz é a indignação. Tudo aquilo que ultrapassa o limite do que é digno para a gente, que tem a ver novamente com nossos valores, a gente fica indignado. Então, toda vez que você encontra uma ação indigna, a indigna ação, aí você se mobiliza. Isso não é o contrário da paz. É a luta pelo respeito, é a luta pelo que é digno para mim. Então, e aí, talvez a gente encontre uma guerra, uma luta, quando o seu espaço, que você acha que deve só olhar o seu lado e que não deve olhar os demais, que aí o seu tem razão e o que o meu não tenha, ou que o seu é melhor do que o meu. Isso aí a gente vai para a cultura, para a religião, para a culinária, a gente vai para todos os fatores. Então, olhar com a visão holística de que, poxa, o outro é diferente de mim, fulano pensa diferente de mim, né? A gente tá aqui, as pessoas que estão assistindo, tá olhando esse copo, tá vendo uma inscrição aqui, mas eu falo assim, não consigo ler nada, só consigo ver uma cara, aqui uma carinha, um emoji, e aí eu falo, não, mas eu não consigo ver. Então, para a gente ter essa perspectiva, ou a pessoa que está do lado de lá vem para o meu lado, e eu vou para o outro lado, ou a gente vira o objeto que a gente está olhando. Muito bom. Então, é a mesma coisa que a gente está olhando, mas a gente só vai ter uma visão, a gente nunca vai ter uma visão ampla sobre o tudo. Então, por isso que a indignação, ela faz com que isso, quando eu olho para esse copo e acho que eu estou vendo o copo inteiro, acho que eu estou vendo o fundo dele, o outro lado. Então, a ideia é, se eu olho o Fernando como alguém que tem algo a me ensinar, eu estou vendo só o que você me apresenta, o que você me diz. Mas ao compartilhar e eu acompanhar com você, aí eu vou aprender muito mais coisas que talvez nunca na minha vida eu saberia. Então, essa é a parte boa de quando a gente aprende a compartilhar e entender, dificilmente eu vou querer me sobrepor sobre aquilo que você faz. Então, dificilmente, que é o que geralmente os amigos fazem. Os amigos, eles têm a mania de conhecer o outro. Quando alguém quer conhecer, fala, meu amigo não gosta desse tipo de música, o estilo de música dele é esse. Meu amigo gosta desses ambientes, gosta de tal pessoa, gosta de fazer tal coisa. Então, você passa o recado para o outro. Então, eu só vou machucar esse amigo quando eu quiser. Então, quando eu quero conhecer alguém a fundo, eu vou buscar saber o que ele tem de melhor. E também reconhecer aquilo que ele não gosta. E eu vou fazer o possível para não repetir. Então, o limite é esse. O limite do Fernando não é quando... O meu limite não é quando termina o meu e começa o seu.
O limite é quando os nossos saberes, nossos valores se encontram e aí eles podem ser parecidos ou podem ser diferentes. Mas a ideia não é eles se Se chocarem. chocarem. A ideia é se transformar em música. É. Então não precisa a gente entrar em guerra para um entender o outro. A guerra é sempre um desrespeito para os dois lados. Nunca vi uma guerra que os dois saiam ganhando. E tem uma frase, né, fala que a guerra são pessoas jovens que não se conhecem e não se odeiam, brigando ou se matando por ideais de pessoas velhas que se conhecem e se odeiam, né, mas que não estão na batalha. Ou seja, não é sobre... Mas eu adorei a questão da indignação, né? Tem uma música, né? Indignação, né? Que acho que é lá da tua terra também, né? Acho que é não sei se é eu acho que é. Mas a gente fala sobre ser o e não o ou, né? Não é ser o branco ou o indígena, mas é ser o branco e o indígena. O branco e o indígena constroem, assim como a felicidade, né? Uhum. Ela, quanto mais você divide felicidade, mais você multiplica a felicidade. Você é professor de matemática, então, Sim. né? Não adianta, eu não vou ser mais feliz se o meu vizinho for infeliz. Eu não vou ser mais feliz, né? O meu povo não vai mais ser mais feliz se o seu povo for mais infeliz. Mas quanto mais o seu povo for feliz, mais eu tenho possibilidade também de ser feliz e da gente multiplicar. Né? Mas parece que às vezes é difícil, né? Mas vocês veem por que esse cara, eu virei fã desse cara, né? Olha quanta sabedoria, olha quanta coisa fantástica, e eu acho que é isso que a gente precisa, né, levar para as pessoas. A gente precisa, e aí eu falo do meu povo, né? Das pessoas que vivem em grandes cidades, que nasceram. A gente aprendeu com livros que nem sempre trazem a verdade, né? Nem sempre trazem um ponto da história, né? E como você bem exemplificou aqui, né? Talvez uma limitação de um lado da visão, né? Uhum. E como que a gente pode multiplicar conhecimento. E depois a gente escolhe, né? Mas assim, é sempre sobre o e não sobre o ou, né? Menos sobre ou isso. Então, assim, não é sobre dividir, né? Para controlar, porque realmente essa questão de quanto mais a gente se divide, mais a gente briga e mais fácil fica o controle. E não é sobre isso, né? O dia que o povo entende a sua força, o brasileiro entender sua força, capaz do jeito que é, com toda uma biosfera, todo um ambiente riquíssimo em tudo, né? A gente vira imbatível, mas a gente ainda tem umas dificuldades. A gente está chegando próximo aqui do nosso final dessa primeira conversa, a gente vai fazer outras e eu tenho a intenção de te trazer mais vezes para a gente falar e com diversas camadas, vamos chamar, da sociedade aqui também, para diversos tipos de clientes, né? O que você deixa de mensagem final? O que você gostaria de falar e que você acha que é uma mensagem importante que o nosso pessoal que está assistindo pode aproveitar? E, obviamente, onde que a gente te acha, onde que a gente te encontra, onde que a gente te ouve mais, fala tuas redes, a gente vai colocar aqui também, mas, né, fala onde que a gente bebe mais de todo esse saber dos teus professores e que você é um professor que me deixa muito contente de conviver um pouquinho com você, porque realmente é um aprendizado que eu não imaginava que eu pudesse me surpreender tanto assim. Eu agradeço de coração. As minhas redes sociais, todas elas são o Biraci Pataxó, desde YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tem um número que é 11 9 16 42 37 23, que é aqui de São Paulo, para essas relações de trabalho. E e-mail é o biracipataxó.coriré, que é KORIHE
gmail.com. Corihé é o teu... Corihé quer dizer cuidar, Cuidar. em Pachorrã, Pô, na minha língua. a tua linha é Pachorrã. Isso, que é Chorrã, que é guerreiro, Tá. Achorrã, que é língua, e Pataxó, que quer dizer povo. Então, linguagem de um povo guerreiro. Linguagem, pô. Nossa, que legal, cara. É. Quanta... Muita coisa, né? Nossa, gente, é impressionante. E eu sei que vocês fazem, né, alguns encontros que você tem algumas oportunidades que as pessoas podem ir lá conhecer. Conta um pouquinho dessa experiência, a gente tem 3 minutinhos Boa. aí. Olha, como você disse, é a forma de me encontrar nessas redes sociais, mas também lá na minha aldeia a gente faz é, um turismo de base comunitária. Tem um turismo que as pessoas fazem, vamos conhecer a aldeia indígena, a Zeba, que é feito pelas agências. Mas a gente também tem um trabalho que é feito que a pessoa fala diretamente com a gente e aí, eu quero só receber cuidado dos pajés. Então a gente vai direcionar. Eu trabalho com mulheres e quero conhecer a força feminina, liderança mulheres. Eu sou líder e quero saber como que as lideranças se comportam. Então a gente vai direcionado. Eu quero trabalho com criança, eu quero entender como é o formato da criança. Eu trabalho com educação. Então a gente faz um turismo direcionado só para isso, com foco naquilo que a pessoa busca. Então, com entendimento e, claro, com todo o respeito e cuidado que a gente pode, tanto para a aldeia e para quem está chegando na comunidade. Além dos nossos eventos, a gente tem 1º de agosto o casamento Pataxó, né, na modalidade Pataxó, casamento e batizado. Infelizmente, esse ano não tem. A filha do cacique tá doente. E aí a gente resolveu não fazer festa para em solidariedade ao cacique e toda a sua família. A gente tem os Jogos Indígenas, que acontecem de 17 a 19, que é como as Olimpíadas Indígenas, mas lá a gente tem vários e vários eventos assim internos, que às vezes são intercâmbios, noite de lua, que toda lua cheia em diversas aldeias tem os encontros, os rituais, e tem uns espaços que, à medida que cada um pode chegar também, na região de Porto Seguro, que é sempre anunciado que é onde pode encontrar e a pessoa decide o que ela quer ficar na aldeia, quer passar alguns dias lá. Então tem algumas comunidades que fazem isso. Eu tenho cursos, agora eu tenho um curso de terapia comunitária, que é ministrar rodas de conversas com muita gente, que em 1h15, 1h30, fala sobre dores, mas também sobre os nossos amores e as potências, de como a gente pode sair bem juntos no diálogo. Esse foi aquele que a gente fez ano passado Não, lá é do Cuidando do Cuidador. Cuidando do Cuidador, isso. Tem os cuidados, a recepção a gente faz com esse, mas aí isso é voltado para como escutar as pessoas sem interromper, mas sem dar conselhos, sem fazer sermões ou interpretações da dor ou da história do outro, né? Então, como que a gente pode aprender junto com a história das pessoas? Eu acho que é um movimento incrível. E o que eu diria, para finalizar, é que todo bicho todo animal grande, ele separa a sua presa do bando. E a presa, ou quando eu estou longe do meu bando, é muito mais fácil ser capturado, porque eu não tenho a proteção do meu grupo, eu me sinto desmotivado. Então, as cidades, elas têm feito isso, elas têm separado a gente dos nossos bandos, dos nossos grupos. E a gente tem estado no meio de muita gente se sentindo sozinho. E sentir sozinho a gente tem risco de depressão, de ansiedade, de estar desmotivado com a vida, com as coisas, a procrastinação. Então eu não vejo sentido na vida. E às vezes eu estou com o meu coração machucado com as coisas que aconteceram do meu passado, ou eu estou projetando demais o futuro e esqueço de viver o presente. O que eu diria é que o futuro que você espelha, o futuro que você quer, é a construção da base, esse alicerce que você coloca agora no presente. Então, o que você planta hoje, você vai colher nesse futuro que você deseja. Então, a mudança precisa ser da gente. Então, eu conversaria para você que está desmotivado, desorientado, se sentindo fora do bando, agora é o momento de você utilizar a superação. A superação não é aquela palavrinha, coach, que o indígena poderia trazer, ou outro profissional.
é quando você faz uma ação muito mais difícil, muito mais complicada do que você faria de modo normal, né? É uma ação super, uma superação para você sair do buraco que você está. E eu acho que uma das coisas que é importante a gente fazer, eu utilizo muito e ensino para quem faz curso comigo, é aceitar pedir ajuda. Acho que é uma das coisas mais incríveis e mais potentes que a gente pode admitir é que eu preciso de ajuda. Então, às vezes a gente é criado para ser forte, não chorar. Então eu diria para você, assim, utilize a sua superação, a superação para pedir ajuda. E aí, um passo de cada vez até sair desse buraco e encontrar futuros possíveis. Com a pedra que está no nosso caminho, a gente pode escolher ser machucado com ela, sentar para pensar, construir pontes, ou a gente deixa que alguém construa muros com ela. Eu prefiro construir pontes. Então, Putz, vocês entenderam, né? Entenderam porque que eu fiquei honrado de ter aqui e de ter, né, um cara tão diferente e ao mesmo tempo tão sábio como um parceiro nosso, um cara que a gente aprendeu a gostar e, cara, muito obrigado. eu que Muito obrigado. agradeço. Muito E obrigado. tamo junto. Tamo junto. Eu só tenho um problema, você é flamenguista.